Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo e nós vamos dar continuidade ao estudo da Constituição Federal de 1988. Nós estamos estudando a Constituição artigo por artigo, inciso por inciso, e vamos trazer na aula de hoje o artigo 4º da Constituição. O artigo 4º da Constituição está localizado no título 1 dos princípios fundamentais e ele rege os princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1. Independência nacional. A independência nacional da República Federativa do Brasil significa dizer que ela não se submete a nenhum outro ordenamento jurídico. Está ligado à ideia de soberania, a soberania que se apresenta como a qualidade do poder supremo do Estado. O Estado brasileiro ele é independente. Ele tem o poder de se organizar juridicamente, de fazer valer dentro do seu território a universalidade de suas decisões, nos limites e nos fins éticos de convivência. Esse conceito apresenta a ideia de capacidade do Estado de se auto-organizar, de uma soberania territorial para impor suas próprias decisões. É o princípio do inciso 1, a independência nacional. O inciso 2, prevalência dos direitos humanos. Os direitos humanos tende a estar em posição hierárquica acima de qualquer outro bem jurídico. A ordem internacional consagrou os direitos, as tutelas dos indivíduos, independentemente de sua nacionalidade, inclusive para os apátridas. A Declaração Universal de Direitos Humanos, aprovada em 48 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, consagrou os direitos humanos, independente da sua nacionalidade. A proteção dos direitos fundamentais do homem não se vincula mais aos interesses exclusivos de um Estado, de apenas um Estado. A partir da Segunda Guerra Mundial, houve uma substituição da proteção diplomática do Estado para proteger seus nacionais pela proteção internacional, que vai além dos interesses específicos dos Estados, funcionando como uma verdadeira espécie de garantia coletiva. Então, o Brasil, nas suas relações internacionais, aqui no artigo 4º, inciso 2, como um princípio fundamental nas suas relações internacionais, a prevalência dos direitos humanos. O inciso 3º trata da autodeterminação dos povos. Esse princípio pode ser interpretado como o respeito à soberania dos outros países, dos outros estados. O princípio da autodeterminação dos povos diz respeito à liberdade de um determinado grupo definir a sua forma de se organizar politicamente. Está vinculado à soberania, uma vez que o princípio da autodeterminação dos povos também se refere ao poder de se autogovernar. No inciso 4, nós vemos a não intervenção. Não intervenção pode ser entendida como a não aceitação de invasão armada de outros países à nossa República. O princípio da não intervenção se refere ao respeito à soberania dos Estados. Na ordem externa, a não intervenção nos assuntos domésticos de cada Estado, nos assuntos que concernem a cada um dos Estados, respeitando o quê? A sua soberania. Na ordem interna, combater qualquer ameaça de ingerência nesses assuntos, de ingerência interna, que ponha em risco o desenvolvimento político, econômico, social e cultural do nosso Estado. Então, é o princípio da não intervenção. Igualdade entre os Estados não vai chegar a ser uma igualdade absoluta, mas relativa, na medida em que suas desigualdades se mostram mais específicas no plano econômico. Os países têm as suas desigualdades econômicas. A nação da China, da americana, é muito mais rica que o Brasil. Então, no plano econômico, vai haver desigualdade, mas essa igualdade ela tem que ser diminuída. A distância entre os estados tem que ser diminuída com a premissa fundamental do direito internacional público. A igualdade está intimamente associada ao princípio da reciprocidade. Esse princípio constitucional
ele reafirma os ideais de soberania e autodeterminação dos povos, reiterando que a comunidade de estados deve se respeitar mutuamente e levar em conta que todos são igualmente soberanos nas relações internacionais, independente da sua posição econômica. Inciso 6º, defesa da paz. A elevação desse princípio na ordem constitucional é importante para o Brasil, pois o coloca na pauta pela paz universal e perpétua. Não há muito o que se comentar sobre esse inciso. O próprio inciso já se explica. O Brasil ele vai viabilizar na ordem internacional, ele vai priorizar na ordem internacional a defesa da paz. O inciso 7, por sua vez, fala da solução pacífica dos conflitos. Esse princípio constitucional estabelece que a política externa brasileira deve resolver seus conflitos por meios pacíficos, banindo o uso da força nas relações internacionais. O Brasil vai resolver as suas controvérsias buscando a solução pacífica, procurando, antes de tudo, uma negociação, resolver um inquérito, uma mediação, uma conciliação, uma arbitragem, uma solução até judicial, um recurso ao Conselho de Segurança da ONU, enfim, a solução pacífica dos conflitos. O inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. O terrorismo internacional não encontrará refúgio aqui em nosso país. E qualquer tipo de terrorismo em solo nacional sofrerá as penas que a lei impõe. O princípio do repúdio ao racismo nas relações internacionais diz respeito a promover a eliminação de todas as formas de discriminação racial nas relações internacionais. O combate à discriminação é um instrumento para promover os direitos fundamentais, principalmente no que concerne à igualdade entre as pessoas, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Há o dever do Brasil, nas suas relações internacionais, de cooperar para o desenvolvimento da humanidade, para o progresso da humanidade, no dever de solidariedade, de auxílio mútuo entre as nações. No inciso 10, concessão de asilo político. O asilo político é um mecanismo utilizado nas relações internacionais com base no princípio da solidariedade internacional. É também, é claro, um instrumento de proteção à pessoa humana, no qual o indivíduo solicita o Estado seu acolhimento por motivos de perseguição política, religiosa ou decorrente da livre expressão do pensamento. A política externa brasileira estabelece como regra a concessão do asilo político. É um dos princípios nas relações internacionais. Mas devemos lembrar que é um ato de soberania estatal e é de competência do presidente da República. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É de costume o examinador colocar o parágrafo único no rol do artigo 3º, para te confundir na prova. Por quê? Porque ele não deixa de ser um princípio programático, ele não deixa de ser uma norma programática. Entretanto, essa norma está elencada no artigo 4º, porque o artigo 4º trata das relações internacionais, os princípios fundamentais que regem o nosso Estado, a República Federativa do Brasil, nas relações internacionais. Esse princípio nada mais é do que um reconhecimento que as relações interestatais têm que se desenvolver de maneira a exigir maior cooperação entre os Estados na América Latina. É um princípio que visa a formação de um bloco de países latino-americanos. Nós temos como exemplo o Mercosul, a Unasul e diversos organismos internacionais da América do Sul e também na América Latina, que já dão início a esse processo de formação. Mas ainda é uma norma de conteúdo programático. Muito bem, vamos ao mnemônico
para lembrarmos do artigo 4º, princípios regentes das relações internacionais da República Federativa. Artigo 4º, o mnemônico é: ainda não comprei recos. É o mnemônico que vai te ajudar para lembrar do artigo 4º, para lembrar dos incisos do artigo 4º. Afinal, são vários incisos, não é verdade? Então vamos lá. O A, autodeterminação dos povos. Independência nacional. D, defesa da paz. É importante você saber que não está na sequência exata dos incisos, tá bom? Mas é um mnemônico que vai te ajudar bastante. Não intervenção. De cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Prevalência dos direitos humanos. Igualdade entre os estados. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Concessão de asilo político. E o S, solução pacífica dos conflitos. Detalhe que tem as letras em maiúsculo para destacar a primeira palavra do inciso. Bom, é para te ajudar. Eu espero ter colaborado com o seu estudo do artigo 4º da Constituição Federal. Nós vamos para a próxima aula, artigo 5º, caput, inciso 1, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vamos dar início à sequência dos ensinamentos do artigo 5º, os direitos fundamentais. Por hoje é o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.